boa noite a todos vocês, boa noite aos nossos amigos internautas que estão nos vendo e ouvindo nessa noite. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ao lermos o Evangelho, ao estudarmos o Evangelho, as mensagens de Jesus, que nos foram trazidas há tanto tempo, às vezes nós ficamos confusos, porque muitos ensinamentos de Jesus não nos parecem coerentes com a figura do Mestre Jesus. Como nós vemos Jesus? Manso, pacífico, harmonizador, disposto a trazer a paz, disposto a promover a fraternidade, e é assim que nós o vemos fazendo. Afinal de contas, todo o seu ministério foi pontilhado de atitudes de amor, de atitudes de carinho, de caridade. Jesus chegou a chorar. O Evangelho nos conta que certa vez ele chegava em Jerusalém, de longe ele avistou a cidade e ele fez uma reflexão, dizendo assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas. E o relato completa: Jesus chorou. Chorou de tristeza por não ter conseguido até aquele momento o seu intento. Os judeus foram sempre refratários aos ensinamentos de paz e de fraternidade, pelo menos naqueles tempos. E ele, através das mensagens dos seus profetas, dos seus missionários, que ao longo de séculos tentaram conduzir aquele povo para o caminho do bem, conseguiram um pouco êxito, conseguiram um pouco sucesso. E aquele povo estava ainda voltado para as aparências, para a violência, para a rebeldia. Pouco de amor existia. E quando nós vemos Jesus falando algumas coisas que não parecem de acordo com o seu temperamento, nós intimamente questionamos. Por que intimamente? Porque por temor reverencial nós não temos coragem de falar abertamente. Eu não concordo, eu não entendo. Por exemplo, quando Jesus disse, está no Evangelho, quem não odiar o seu irmão, a sua mãe, o seu pai por amor a mim, não será digno de mim. É evidente que Jesus não deve ter dito isto. Nós temos tido muitas explicações, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que afirmam que é uma questão de palavras, de encontrar palavras para significar aquilo que ele quis dizer. Ou seja, quem não amar mais a mim, ou amar mais a Deus do que a seus irmãos, ou quem ficar preso em questões de família, por temor à família, por respeito à família, renunciar à sua missão de trabalho, fugir do Evangelho, não será digno dele. Não precisa necessariamente odiar. Nós sabemos que isso é muito comum. Eu mesmo, quando deixei a Igreja Católica, que me tornei batista, eu era garoto ainda, toda a família se revoltou contra nós. Italianos católicos fanáticos, fervorosos. Imagine trair a fé da família. Mas nós fizemos isso, nós tomamos um posicionamento apesar da família, que acabou depois entendendo e acabamos nos entendendo. Curiosamente, uma dessas pessoas que mais se revoltou foi quem acabou me trazendo para o Espiritismo. Então,
a fila anda, né? O entendimento vai fazendo com que a gente entenda os posicionamentos. Então, nós não podemos imaginar que Jesus tenha dito isto. Quem não odiar o seu irmão. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Irmão se voltará contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Por que nós não entendíamos isso? Porque nós somos imediatistas e nós centralizamos a compreensão desses ensinamentos de acordo com o nosso entendimento, com a nossa linguagem e com o momento. Ao longo do tempo, nós aceitamos o Evangelho como um meio de salvação. Todas as igrejas, né? A Igreja Católica, as igrejas evangélicas em geral, e mesmo nós, muitos espíritas, vemos o Evangelho como um instrumento de salvação. O que é salvação? Salvação é, por exemplo, nós estarmos num perigo iminente e nos livrarmos dele, por alguma razão qualquer, por um aviso, por um ensinamento. Estamos num caminho que tem um abismo na frente e alguém nos para, diz: não siga em frente porque você vai cair no abismo. E nós somos salvos. Isso é salvação. E a salvação que nós entendíamos era mais ou menos isso, né? Estávamos no caminho do inferno, mas quando nós aceitamos o Evangelho, nós nos direcionamos para o céu. Entendimento importante, eu não tenho dúvidas disso. No seu momento, nos ajuda a crescer, nos ajuda a compreender os objetivos da vida. Mas hoje nós somos espíritas e o espiritismo nos coloca diante de um posicionamento diferente. O espiritismo não fala em salvação. Até porque o espiritismo nos mostra que não existe inferno, que não existe céu. Pelo menos não daquele jeito que nós acreditávamos. Então nós substituímos o termo salvação para evolução. Nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos dentro daquele princípio que nos é mostrado pelo Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. E quando Jesus nos falava, usando aquela linguagem, Ele vislumbrava através do tempo. Ele não nos falava só para aquele momento, Ele não nos falava para o tempo em que Ele viveu na terra, mas Ele vislumbrava os tempos que viriam, em que o Evangelho seria deturpado, em que o Evangelho seria corrompido, mas que finalmente seria reestruturado, reacendido, e que nós nos colocaríamos diante de uma situação em que já poderíamos ser melhores. Ele deixou isso claro lá na cruz, não é? Mentalizem a cena da cruz. Jesus em extremo sofrimento, sangue jorrando das mãos, do lado, uma agonia feroz, uma agonia atroz. E nós lá aplaudindo. Desde aquele tempo a gente gostava dessas cenas terríveis, não é? Ainda hoje, quando a gente vê uma briga ou vê um acidente, todo mundo quer parar para ver. Se nós não aplaudimos, mas gostamos de ver, a curiosidade. Mas quem sabe nós não estávamos lá também, aplaudindo o espetáculo da cruz. E ele, vislumbrando o futuro, diz: Pai, eles não sabem o que fazem. O que significa isso? Não sabem ainda o que fazem. Vão aprender. Vão aprender, inclusive, a ser melhores. A detestar as cenas de violência. E foi nesse contexto todo que Jesus, trazendo os seus ensinamentos, nos falou dos puros de coração. Puro de coração. É tão fácil recitar isso, né?
Ser puro de coração. O que é ser puro de coração? Desde todos os tempos nós aprendemos a centralizar no coração os nossos sentimentos. Na poesia, na literatura, enfim, em todos os momentos nós falamos no coração como centro dos sentimentos. E o que são os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos são exatamente aquilo que nós somos. Ou seja, nós, espíritos, temos um patrimônio que nós construímos ao longo da nossa existência enquanto espíritos, que formam aquilo que nós somos hoje. As nossas virtudes e os nossos defeitos, que se refletem através dos nossos pensamentos, não através dos atos. Por que não através dos atos? Porque os atos, quando nós somos pessoas razoavelmente civilizadas, nós administramos, nós controlamos em função das imposições sociais, das leis, da educação. Mas nem sempre os nossos atos refletem exatamente o que nós somos. Quantos de nós, eu não vou dizer todos nós, porque eu posso estar ferindo alguns, não é? Mas quantos de nós já não teve pensamentos dos quais se envergonhou depois? Pensamentos que revelam um caráter ainda mal formado, uma índole má. Nós podemos ver isso quando nós vemos na televisão essas cenas de violência, mortes, roubos, enfim, violência que nos assusta. Dificilmente, mesmo nós espíritas, temos a condição de orar por aquele indivíduo que praticou aquele ato. Nós geralmente temos pensamentos de vingança. Nos parece justo. Ainda essa semana, quando aquele infeliz, que é doente, empurrou uma mulher na linha do trem, que perdeu o braço, quantas expressões nós vamos dizer, deviam jogar-lhe também na frente do trem. Será que nós espíritas não pensamos assim também? Algumas vezes. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, né? Você já pensou. Mas, na realidade, quantos de nós têm esses pensamentos? Ou quantos de nós não têm pensamentos que nos levariam a praticar atos que não condizem com a moral cristã, com a moral social? Mas nós contemos, o que já é importante, porque nós já sabemos que não devemos fazer, mas o passado nos chama, o nosso patrimônio moral nos incita a ter esses pensamentos corrompidos, pensamentos ruins. Ninguém se envergonhe disso, não. Não é questão para a gente se envergonhar, não. Seria questão de se envergonhar se nós tivéssemos esses pensamentos e dessemos vazão a eles. Né? Aí eu pensei em fazer alguma coisa que eu sei errada e vou fazer. Mas quando eu penso em alguma coisa errada e eu contenho os meus impulsos e procuro me disciplinar para não fazer, eu já estou melhorando. É por isso que Jesus disse, né, está aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele outro ensinamento que é difícil da gente entender, não é? A lei diz, não adulterarás, mas eu vos afirmo que se vocês pensarem na mulher do próximo, cobiçando-a, no vosso coração, você já adulterou. Difícil, não é? Eu sei que aqui não tem ninguém que teve esses pensamentos ainda. E as mulheres me perdoem, né? Aqui fala pensar na mulher do próximo, porque naquele tempo existia a bigamia, a poligamia, então a mulher solteira podia perfeitamente pensar no marido da outra, porque podia se casar com um homem casado, né? Mas não era concebível o homem pensar numa mulher casada. Era um pecado terrível, que era punido com a morte.
Mas por que Jesus disse que só de pensar nós já cometemos adultério? Exatamente por esse princípio que nós acabamos de falar, porque o nosso pensamento reflete aquilo que nós somos, reflete o nosso patrimônio moral. Então, eu sempre uso uma expressão para exemplificar isso. Eu digo o seguinte, que não é o mau cheiro que estraga a carne, é a carne estragada que exala mau cheiro. Não é isso? Nós sempre aprendemos ao longo do tempo que os nossos atos nos tornam impuros. Ou seja, as coisas que nós fazemos nos tornam imperfeitos, aquilo que nós chamamos de pecado. Quando na realidade as coisas que nós fazemos refletem a nossa imperfeição. Não são eles que nos tornam imperfeitos, mas é a nossa imperfeição que nos leva a praticar determinados atos. Kardec, explicando esse princípio, diz o seguinte, ele diz que aquele indivíduo que pensa o mal, aqui fala no adultério, mas pode ser qualquer conduta errada. Se eu pensar em roubar, na realidade, intimamente é como se eu já tivesse roubado. Por quê? Porque isso reflete o meu desejo de roubar. Isso reflete o meu desejo de praticar esse ato. Que eu não pratico, repito, porque eu tenho medo, porque a educação não permite, a educação religiosa, ou porque eu tenho medo da polícia. Então ele diz que aquele que pensa nisso, mas já procura se disciplinar, já começou a se melhorar. No futuro já não pensará mais. Aquele que pensa e procura pôr em prática, ou não coloca em prática por motivos alheios à sua vontade, ou seja, tem alguém vendo, a polícia está olhando, tem vergonha da família, no momento seguinte ele poderá praticar o ato, porque está dentro dele, é da sua índole fazer isso. Mas aquele que tem esses pensamentos, ou seja, no seu coração, localizando mais uma vez no coração os nossos sentimentos, os nossos desejos, mas ele já procura se disciplinar, ele já está no caminho, ele já está se melhorando. Aquele que não pensa nunca coisas erradas, coisas que ele sabe que não devem ser feitas, este já conseguiu, já chegou lá. São poucos, mas existem certamente, não é? Jesus nos falava em função da construção do mundo melhor, que ele já estava preparando para nós, não é? Estava nos preparando para que nós fizéssemos um mundo melhor. E ele deu sempre exemplos, ele procurou sempre dar exemplos e dar ensinamentos, falando, aproveitando todas as oportunidades para nos falar sobre isso, sobre essa necessidade de nos purificarmos, de nos tornarmos melhores, de afastarmos os maus pensamentos, de afastarmos a má conduta. Certa vez, levaram umas crianças para que Jesus abençoasse. Devia ser bonito, né? Imagino que hoje, ainda hoje, quando o Papa aparece em algum lugar, todas aquelas pessoas que têm o privilégio de estar próximo, gostariam de levar o seu filho para sentar no colo do Papa. Ou não? Até mesmo algum espírito, eu acho que gostaria de tirar uma fotografia ao lado do Papa. Quando Chico Xavier estava entre nós, em carne e osso, porque ele está entre nós, ele ia a qualquer lugar, as pessoas queriam estar próximas dele, queriam que os seus filhos estivessem próximos dele. Imagine com Jesus. Quem, sendo seguidor de Jesus, compreendendo a sua mensagem, não gostaria de que seus filhos se aproximassem dele, que Jesus os abençoasse, que Jesus tocasse neles? Tem até um livro, se não me engano, chama-se Francisco de Assis, que conta a história de um
de um espírito que hoje na espiritualidade ele ainda mantém a postura de criança, apesar de um grande mentor, de um grande espírito altamente evoluído, ele se mantém fisicamente, entre aspas, como criança, porque ele teria sido uma das crianças que Jesus abençoou. Verdade ou não, eu me sentiria assim. Mas os apóstolos, preocupados com Jesus, não queriam deixar que as crianças se aproximassem. Jesus era sempre muito assediado, né? E procuravam impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus repreendeu os apóstolos. E disse aquela frase que foi traduzida assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Kardec, essas são na tradição corrente do Brasil, diz assim, mas Kardec se baseou nas traduções francesas e ele afirma que não foi dito assim, foi dito aqueles que se assemelham, ou seja, aqueles que se assemelham às crianças são dignos do reino dos céus. Por quê? Porque nós sabemos, né, que criança é só no corpo físico. Aquela criancinha bonitinha, aquela criancinha, aquele anjinho que está lá no berço, é um espírito tão antigo quanto nós, muitas vezes mais antigo do que nós. Sendo assim, é dotado de virtudes e defeitos. Ele, por nascer mais uma vez, por ter recebido um novo corpo, ele não perdeu o seu patrimônio espiritual, o patrimônio bom e o patrimônio ruim. Mas naquele momento ele é o exemplo da inocência. Sem dúvida, a criança é o exemplo da inocência, ou pelo menos do desejo de confraternização, do desejo de paz. Nós podemos observar, sabemos que existem crianças más, não é? Nós já temos visto crianças de pouca idade já manifestando instintos ruins, de egoísmo, de vaidade, que não deixam outra criança pegar no seu brinquedo, tomam o brinquedo do coleguinha, procuram destruir o brinquedo do outro. Existe? Existe, porque manifestam desde cedo a sua índole má. Aí a grande importância da educação, né, dos pais observarem essas crianças, procurando discipliná-las, procurando trazer a elas uma nova forma de comportamento, de respeito ao semelhante, de respeito ao direito do outro. Mas o corrente, o mais normal, é que as crianças se entendam. Nós vamos às vezes a alguma festa, eu sou difícil de me relacionar. Às vezes eu estive numa festa de casamento esses dias, e eu tenho uma certa dificuldade para me relacionar. Mas já estava vendo as crianças lá, inclusive meus netos, que chegam 15 minutos depois, já estão todos brincando juntos. Se entendem. Às vezes saem algum tipo de desentendimento, brigam, choram. 5 minutos depois estão brincando juntos de novo. Dificilmente uma criança guarda rancor, desejo de vingança. Por isso Jesus quis nos mostrar, né, o exemplo da criança, ou seja, quem se comportar como uma criança. Não precisa ser perfeito, não. Como eu disse, a criança também não é. Mas é preciso procurar se harmonizar. Claro que hoje nós sabemos que Jesus nos falava do futuro. O Espiritismo vem nos esclarecer, o Espírito da Verdade nos trouxe esses grandes ensinamentos, essas grandes revelações, de que nós estamos construindo um mundo melhor. Nós vivemos atualmente um momento importante, o momento da transição planetária. O que é a transição planetária? Todos já ouviram falar nisso, né? E esse nome às vezes até assusta. Mas não é nada de tão extraordinário, é muito simples. É uma mudança de estágio, apenas isso. Espíritos ainda recalcitrantes no mal, sendo afastados, e outros já predispostos ao bem, sendo introduzidos na sociedade e na espiritualidade. Isso é transição para um mundo melhor, né?
Kardec nos mostra, ele dividiu uma escala da evolução em 5 estágios, né? Os mundos primitivos, onde o mal é a condição natural, a brutalidade, nem o mal, seria mais a brutalidade inconsequente, não é? Nós já tivemos essa situação na Terra. Mundo de expiação e de provas que nós estamos vivenciando agora, que é um mundo que é habitado por aqueles espíritos que já têm consciência do mal que praticaram e desejam se corrigir. E fazem isso se submetendo às provas necessárias, fazem isso se submetendo aos recursos necessários, muitas vezes dolorosos, difíceis, mas importantes para corrigir a sua conduta, para se melhorar e para se candidatar ao momento seguinte, que é o mundo de regeneração, que nós estamos adentrando. E o mundo de regeneração, segundo nos ensina Kardec e os espíritos que falam sobre isso, especialmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, embora não seja um mundo perfeito, é um mundo onde o mal estará contido. Um relativo repouso, onde aqueles espíritos que submeteram com sucesso as provas necessárias para crescer e para aprender, vão ter a oportunidade de repousar um pouco na sua luta, no seu empenho evolutivo, para depois prosseguir da sua jornada rumo à perfeição. Isso não é uma condição que Deus nos dá aleatoriamente. Isso não é uma coisa que Deus vai determinar, ou Jesus vai determinar. Você e você podem ficar no mundo de regeneração. Não. Somos nós que nos candidatamos, somos nós que nos colocamos ou não em condições de estar nesse mundo. Eu me lembro sempre que falo disso, do julgamento que Jesus descreveu, para nos ensinar. Ele usava as linguagens que nós podíamos entender. E ele fala da separação do joio e do trigo, fala da separação dos bodes e das ovelhas. Ele usa duas vezes a linguagem, uma hora do joio e do trigo, a outra dos bodes e das ovelhas, mas sempre ensinando a mesma coisa, em que nós seríamos escolhidos ou selecionados, não em razão da nossa condição social, não em razão da nossa cor, da nossa idade, se somos bonitos ou feios, mas em razão da conduta. Conduta que reflete o nosso patrimônio espiritual. Tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, nu e me vestiste, doente me visitaste, estava preso, fostes me ver. Mas quando, Senhor, fizemos isto? Quando fizestes a um desses pequeninos, a um dos vossos irmãos, foi para mim que fizestes. Ou tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, nu, não me vestistes, e assim por diante. Quando nós deixamos de fazer isso? Quando deixaste de fazer a um dos seus irmãos. Foi para mim que vocês deixaram de fazer. Ensinamentos que nos levam a entender a importância de nós nos melhorarmos. Temos uma religião? Jesus não mencionou isso em nenhum momento. Jesus não falou, você era judeu, você era protestante, você é católico, você é muçulmano. Jesus não falou, você orava tantas vezes por dia, você fazia palestra no centro, dava passe. Isso é importante? Sem dúvida que é importante. A religião é um meio para nós nos orientarmos, nos reunirmos com pessoas que nos ajudam a seguir, nos auxiliam a entender. A religião é importante. O espiritismo é importante, as outras religiões idem. Cada um está num estágio, num momento. Mas só será importante se nós incorporarmos em nossa conduta os princípios que elas nos ensinam.
Eu ouvi uma expressão outro dia que eu achei interessante, né? Eu já sabia disso, mas precisa alguém falar para a gente entender melhor, né? Está na hora de sermos espíritas fora do centro. É profundo isso, né? Porque é fácil nós sermos espíritas dentro do centro, mas vamos ser espíritas fora do centro. O que é ser espírita fora do centro? É se comportar como espírita, que nos diz, que nos enfatiza, fora da caridade não há salvação. E essa conduta vai refletir o nosso interior. Kardec colocou no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo alguns exemplos que Jesus deu a respeito disso. Por exemplo, certa vez ele foi comer na casa de um doutor da lei e ele foi censurado, aliás, só em pensamento. Diz que o homem pensou, ele não lavou as mãos. E Jesus o censurou. Hipócritas, vocês se apegam às formalidades, mas se esquecem do conteúdo. E ele os chamou de um termo bastante chocante: sepulcros caiados. Ou seja, sepulcro bonito, hoje seria um sepulcro cheio de mármore, florezinhas, mas o que tem lá dentro ninguém gosta de ver. Por mais que a gente chore ao lado do túmulo do nosso ente querido, deixa para lá. Foi o que Jesus quis nos ensinar, né? Aparência não resolve. Mais de uma vez, outra vez ele foi censurado porque os apóstolos não lavavam as mãos. Falta de educação também, não é? Custava lavar as mãos, não por uma questão religiosa, mas por uma questão de higiene. Eu tenho um neto de 1 ano e 4 meses, e eu sou obrigado a ouvir todos os dias. Vocês já ouviram falar na galinha pintadinha? Eu tenho vontade de enforcar aquela galinha, que eu não aguento mais, é o dia inteiro. E tem lá uma lava-mão. Já ouviram lava-mão? Um hábito de higiene importante, lavar as mãos. Eles não lavaram, mas Jesus quis ensinar exatamente isso. É importante lavar as mãos, mas o mais importante é o que nós temos por dentro. Quando censuraram com relação ao alimento, também foi ensinado, né? O que torna impuro o homem não é o que ele entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque vem direto do coração. Ou seja, aquilo que nós falamos refletem o que nós temos no nosso coração. Se nós pegarmos, não essa é uma bem-aventurança, né? O maravilhoso Sermão da Montanha, que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado é sinônimo de feliz. Ele falava realmente da construção desse mundo melhor. Eu gosto sempre de me reportar aos 10 mandamentos, que todos nós aprendemos na infância. Agora nós esquecemos, mas está no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser se recordar, não precisa pegar a Bíblia se não quiser. Está aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os 10 mandamentos, 2 falavam de Deus, os 2 primeiros. Os outros 8 falavam de conduta, mas de uma condição diferente, em função da nossa ignorância naquele tempo ainda, da nossa brutalidade. Eles eram negativos: não faça isso, não mate, não furte, não roube, não cobice. Não é assim? Porque nós não conseguimos entender outra coisa. Precisava ser impositivo, precisava ser obrigatório, precisava ser proibido. No Sermão da Montanha, que é muito mais do que as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha é maravilhoso. Kardec focou basicamente o Sermão da Montanha, mas basicamente as bem-aventuranças, mas todo o Sermão da Montanha é maravilhoso. E todas as bem-aventuranças dizem as mesmas coisas dos 10 mandamentos, só que de forma positiva,
Faça assim, você já consegue entender. Ame, respeite, busque a paz, busque a fraternidade, busque o amor, porque só assim vocês serão dignos de meu Pai, serão dignos de mim. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É um trabalho difícil, não é? Mas todos os ensinamentos de Jesus, sem nenhuma exceção, visavam o futuro. Não que nós devamos esperar o futuro para que ele aconteça, mas para que nós possamos construir ao longo do tempo, para que esse futuro seja construído por nós. Como quando nós entramos na escola, lá no primeiro grau, na primeira série, nós focamos o futuro. O futuro seria uma universidade, quem sabe a melhor universidade, pós-graduação, agora pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, agora não se acaba mais de estudar. Hoje ninguém termina mais de estudar. Mas esse futuro só é alcançado se nós alcançarmos cada passo, cada momento, se nós construirmos cada série. Se nós aprendermos cada ensinamento, nós chegaremos lá. Se nós ficarmos sentados esperando acontecer, o futuro vai chegar e nós estaremos do mesmo jeito que estávamos quando entramos na primeira série. Não é assim? Assim também foi o que Jesus quis nos ensinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, sigam o meu exemplo, sigam o meu ensinamento. Não é preciso fazer milagre, não é preciso saltar, não é preciso correr. Vá devagar, mas fazendo sempre, melhorando sempre, contendo os maus impulsos e procurando dar vazão aos bons sentimentos. É assim que nós vamos nos aprimorando. Vai dizer, não, se eu tenho maus instintos, o que adianta eu não praticar? Adianta, porque nós vamos contendo esses impulsos. Assim como nós prendemos aquela plantinha que nós queremos que siga uma direção, a direção desejada por nós, nós aprendemos, nós fazemos com que ela siga naquela direção, também a nossa conduta é assim. Dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos princípios de moral, dentro dos princípios de sociedade, nós vamos ter que contendo os nossos impulsos, contendo os nossos sentimentos, disciplinando o nosso coração. E quando nós tivermos alcançado esse objetivo, nós certamente nos enquadraremos nessa bem-aventurança. Seremos bem-aventurados porque seremos puros de coração. E como nos diz o livro dos Espíritos, quando fala de Deus, nós veremos a Deus e o entenderemos. Está longe? Sem dúvida, mas não tem importância, somos eternos. O importante é não pararmos a nossa caminhada. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite e que possamos meditar, raciocinar sobre como nós estamos vivendo para podermos direcionar a nossa conduta rumo a esse objetivo tão grandioso. Graças a Deus.